Bom, então vamos lá, gente. E hoje, o episódio de hoje que nós vamos conversar é sobre profissões verdes e as tendências para o ano 2021. Então, basicamente, essa aula, né, essa live vai ser dividida em 4 partes. Então, eu vou definir o que é profissão verde. Depois, vou falar um pouco sobre quais são os profissionais que podem estar atuando, né, nessa profissão, os setores que vão demandar conhecimento, né, expertise por esses tipos de profissionais, e também tendências de mercado e expectativas. Tá, gente? Então, basicamente, a gente vai entrar nesse assunto. Bom, a mudança climática já é um assunto que já vem sendo tratado aí já há alguns anos, mas um pouco antes de estourar a pandemia, né, do Covid, ele já vinha sendo debatido na mídia, é, as enchentes, as tempestades fora de época, as secas inesperadas. Então, isso já vinha sendo tratado, mas o ambiente corporativo ainda não estava envolvido nisso, né? Era mais questões pontuais, problema do governo, mas o ambiente corporativo ainda não estava se preocupando em olhar para dentro de si e falar, peraí, né? Eu como empresa, eu como indústria, como eu estou impactando realmente o meu ambiente, né? E o Covid, ele trouxe muito essa questão da sustentabilidade, mas à flor da pele, né? Ele veio com uma avalanche mesmo. Então, assim, para quem acompanha o tema, todos os dias tem conteúdo, né? Tem informação, os jornais têm reportado, principalmente também os noticiários, os noticiários econômicos têm trazido bastante essa preocupação. E aí isso foi reforçado principalmente quando o CEO, né, da gestora financeira BlackRock emitiu uma carta, né, aos investidores, né, o Larry Fink, informando que o tema sustentabilidade ele deve estar inserido dentro de um novo cenário de investimentos, né? Então, investir mais em tecnologia de baixo carbono, se preocupar mais com a questão social, a questão ambiental, a questão de governança. Então, isso veio muito à tona depois que o CEO da BlackRock emitiu essa carta. Só para vocês terem uma ideia, a BlackRock ela é um dos maiores, assim, uma das maiores gestoras do mundo, referente à questão, né, de investimentos, né? Então, veio isso muito à tona. E aí, gente, isso movimentou todo o mercado financeiro, que até então ele estava começando a olhar, mas não tão preocupado assim com os impactos econômicos que isso poderia estar gerando, né? E aí muitas pessoas se perguntavam, né, que isso é uma onda, né, que assim, a questão da sustentabilidade é uma onda, é uma moda, ou realmente veio para ficar, né? Eu, Geisa, estou aí no mercado mais ou menos há 15 anos, eu vejo um movimento realmente, uma mudança de comportamento. Eu acredito que realmente isso venha para ficar, né? Então, é uma tendência realmente de um novo modelo econômico que a gente está passando por essa transição, né? A Europa está mais na frente, agora com a eleição do Biden, eu acredito que também os Estados Unidos vão começar a caminhar por esse sentido, e o Brasil, que sempre liderou essa agenda de sustentabilidade, possivelmente agora deve estar retomando, né? Vamos aguardar isso nos próximos capítulos, mas acontece que eu observo muito que o mercado privado não está dependendo de políticas, né, climáticas, não está dependendo do governo. Ele está, por si mesmo, já está agindo nesse cenário. Para vocês terem uma ideia, como essa temática, né, do ESG, né, que é responsabilidade socioambiental, governança, tem tomado tamanha proporção, e um grupo, né, de investidores muito preocupados com a questão da Amazônia, com o desmatamento da Amazônia, se reuniram, e esses investidores internacionais, eles representam cerca de 3,75 trilhões de dólares em ativos. E eles elaboraram uma carta manifestando a sua preocupação com o desmatamento da Amazônia, né?
É claro que várias empresas, né, não vou citar nomes aqui, perderam investidores, né, empresas brasileiras, empresas que estão envolvidas, né, com a questão de uma forma indireta com o desmatamento, perderam muito investimento, né, justamente por questão da Amazônia. E aí, puxado, né, por este movimento todo, 40 empresas e entidades brasileiras se reuniram e fizeram também uma outra carta ao vice-presidente Mourão, também relatando a mesma preocupação. E por que eu estou trazendo isso, gente? Você me pergunta, gente, tudo bem, você está me falando desse contexto, né, de pandemia, que a pandemia trouxe essa questão da sensibilização, está falando da carta do Larry Fink, está falando desses investidores, o que isso tem a ver com profissões verdes? Isso tem a ver que o mercado, ele está se movimentando para uma economia de baixo carbono, que hoje é conhecido como a retomada verde, né, como a economia verde. Então, isso vai trazer uma avalanche de oportunidades para quem já está na área e para quem quer ingressar, seja trabalhando como empreendedor, seja trabalhando para o setor privado ou público, né? Então, assim, vai vir, já está acontecendo uma avalanche de oportunidades. O que você precisa fazer é estar atento onde elas estão e se preparar para essa nova demanda que já está acontecendo. Então, existe aí um grande crescimento. E aí, assim, o que eu vejo, né? Então, os profissionais que estiverem atentos, que estiverem acompanhando toda essa nova mudança, vai nadar de braçada, né? Então, assim, é um oceano azul, né? Que hoje em dia existem poucos profissionais, existe uma demanda reprimida, e quem estiver atento vai aproveitar e vai usufruir de tudo isso. Tanto assim, a gente vê claramente consultorias, assim, eu tenho clientes que cresceram, assim, na pandemia de forma gigantesca, consultorias na área ambiental, empresas que atuam na tecnologia de baixo carbono, elas têm crescido muito forte neste segmento. Por quê? Porque está tendo demanda, está tendo um novo mercado está se criando. Entrando agora no primeiro tópico, que é a definição de profissões verdes. Eu fiz uma pesquisa, não só no Brasil, eu fiz uma pesquisa também em artigos, busquei informação, definição no site das Nações Unidas, busquei no Wikipedia, busquei papers para definir o que são profissões verdes. Né? Então, os profissionais, as profissões verdes são aqueles profissionais que atuam com processos, tecnologias, serviços, políticas, educação e etc. Tá? Eu, na verdade, peguei o conceito de tudo isso, né, mesclei e coloquei aqui com o meu entendimento de mercado, né, com a minha experiência realmente profissional. E esses profissionais, eles podem atuar direta ou indiretamente nesses processos, que reduzem os impactos ambientais e também contribuem para a pauta, agenda de sustentabilidade, seja para indústrias, seja para o governo, seja para o setor privado, seja para ONGs, né? Então, assim, são profissionais que realmente atuam direto e indiretamente na agenda ambiental. E aí, assim, uma pergunta que eu sempre recebo: Geisa, para eu trabalhar com sustentabilidade, para eu trabalhar com mudanças climáticas, eu preciso ser formado em engenharia ambiental, ou gestão ambiental, ou ser biólogo, ou áreas relacionadas? E aí, assim, trazendo uma pesquisa, né, que a USP, ela realizou, acho que foi, se não me engano, a pedido do Estadão, ela mostrou que as áreas tradicionais, né, que antes, né, áreas um pouco mais, assim, esquecidas, né, como, por exemplo, a geografia, a área da física, a psicologia, elas são as áreas que serão mais impactadas positivamente para essa nova demanda, né, que está crescente. Então, assim, a área de química, os engenheiros no geral, psicologia, sim, psicologia. Por quê? Porque, assim, por conta das migrações, por conta dos impactos das mudanças climáticas, tanto na saúde,
quanto no, o impacto financeiro que isso está causando, né? Sim, as pessoas vão precisar tomar um pouco mais de cuidado, né, com a questão mental, né? Então, está vindo também, uma oportunidade aí para quem é psicólogo, aproveita que está vindo tá vindo uma avalanche para esse segmento. Bom, e aí, assim, outra área que também está sendo muito requisitada são os economistas, né? Então, os economistas hoje falam muito de finanças verdes, então está existindo muita essa questão para os economistas, medicina, né? Medicina, Jesus, mas que medicina tem a ver com mudanças climáticas? Tem tudo a ver, porque assim, as pessoas. Hoje eu vi um artigo, não me lembro exatamente onde, mostrando que milhões de pessoas morrem anualmente de problema respiratório, tá? Então, mais que o próprio Covid, milhões de pessoas morrendo de ataque cardíaco. Então, assim, a gente está olhando só para o Covid, mas a gente não está olhando pelo impacto que as mudanças climáticas elas causam na saúde das pessoas de forma direta, né? Eu não estou falando nem de forma direta quando vem um tufão, quando vem um tornado e arrasta a casa, as pessoas morrem de uma forma indireta, né? Direta, mas assim, não é diretamente afetado, né, pela saúde, né? E sim por um desastre climático. Então tá vindo. Área de direito, eu até conversei com a Carol Prolo, ela até comentou, né? Tem uma live aqui no meu feed do Instagram, então para quem quiser está acompanhando um pouco mais, depois olha lá a live com ela é especialista, ela é advogada, ela é especialista em mudanças climáticas, e aí joga o nome dela no Google, você vai ver o quanto de conteúdo ela tem gerado aí para a sociedade, envolvida com políticas. Então, assim, existem também oportunidades para o pessoal, né, os advogados, a área de tecnologia, né? Então, assim, tem muita coisa aí vindo para quem quer trabalhar com a área de mudanças climáticas e sustentabilidade, a gente fala aí da questão do ESG, tá? Para vocês terem uma ideia, eu trabalho há mais de 15 anos com sustentabilidade das climáticas, com auditorias. Então, assim, eu já visitei clientes no Brasil inteiro. Os únicos estados que eu nunca visitei foi o Acre e o Amapá. O restante, eu já visitei todos eles. E eu vejo muito claramente qual é o tipo de perfil de profissionais que estão atuando, a carência de profissionais qualificados para atender esse novo mercado que tá se criando, e as tendências, né? Então, assim, aqui, né, na empresa que eu trabalho, nunca vi tanta demanda, assim, principalmente por projetos de carbono, né? Então, tá crescendo e existe escassez, sim, de profissionais nesse segmento. Eu acho que nada melhor, né, você chegar numa conclusão da sua experiência de vida, né, porque assim, os noticiários, eles podem falar o que eles quiserem, né, mas falar, assim, escrever não basta, né, você tem que estar realmente experienciando, vendo com seus próprios olhos o que está acontecendo. E assim, é lógico, né? Geisa, mas eu não acho essas oportunidades. Você tem que se tornar achável, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, você tem que ser um profissional para se tornar achável e também um profissional diferenciável, né? Então, assim, as empresas, elas têm que saber chegar até você e valorizar você, né? E em próximas lives, eu vou estar trazendo um pouco mais, não só de conteúdo técnico, mas também conteúdo de mindset, né? Para quem quer fazer transição de carreira, para quem quer trabalhar com as empresas, né? Sendo de forma CLT, sendo como empreendedor. Então, eu vou trazendo algum conteúdo nesse sentido para te ajudar aí na sua carreira, independente do formato que você vai estar. E é aquela coisa, né? Você precisa estar preparado, né? E quando eu falo estar preparado, não ler 1000 livros, não é fazer 1000 pós-graduações, fazer 1000 especializações, fazer pós-graduação.
não é isso, tá, que eu estou falando. Quando eu falo você estar preparado, é você liderar um movimento, né? É você ser extraordinário naquilo que você faz, independente se você não tem experiência, né? Toda a sua bagagem ela é aplicável. Como eu disse, né, há pouco, a área, a profissão verde, ela abrange, né? Ela é uma área transversal. Então, basicamente, ela abraça todas as profissões. Então, aquilo que você tem de conhecimento dentro da sua área, você pode direcionar para mudanças climáticas, né, ou para a sustentabilidade, né, quem busca essa transição. Então, dá para você adaptar. Né? O que falta é você saber buscar as informações corretas, né, saber ter clareza daquilo que você quer, desenvolver as competências emocionais necessárias, porque, assim, um profissional de sustentabilidade, ele precisa saber conversar com todas as áreas, né? Ele precisa ser persuasivo, ele precisa saber vender uma ideia, vender um projeto, ele precisa se destacar no meio, né? Então, assim, existe uma inteligência emocional toda para um profissional de sustentabilidade. Precisa ter propósito. Eu acho que o que move um profissional, né, nessa área é um propósito, realmente de impactar positivamente a sociedade, de não apenas buscar soluções pontuais somente para gerar dinheiro, nada disso. Mas isso é importante, claro, dinheiro é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro, que isso é o básico, mas a gente tem que pensar de forma sistêmica, assim, sabe? A gente tem que pensar em resolver soluções da humanidade. Né? Então, quando a gente fala em trabalhar com mudanças climáticas, a gente não está preocupado somente em reduzir as emissões daquele local que eu trabalho, mas sim resolver um problema de crise humanitária. Então, a gente tem que ter essa questão de propósito muito forte, né, e os objetivos claros, porque na hora que bater o desânimo, porque vai bater, né, na nossa profissão, quem empreende, baixa o desânimo, dá vontade de desistir, né, principalmente também quem está fazendo transição de carreira, tem que ter um pouco de paciência, porque, assim, você vai estar fazendo transição, vai estar reiniciando uma nova carreira. Então, assim, você vai ter que né, ter vai ter que ter uma motivação interna, e essa motivação interna vai vir da onde? Vai vir exatamente do seu propósito, claro, definido, e os objetivos claros aonde você quer chegar. Mas isso não é pauta da live de hoje, a gente vai estar falando em outros momentos. E aí, voltando à questão das oportunidades. Geisa, onde estão as oportunidades? Então, assim, as oportunidades estão no mercado privado, as oportunidades estão na educação. Aqui é uma educação que eu estou fazendo com vocês, compartilhando conhecimento, nas universidades, as oportunidades estão para quem quer trabalhar também no setor público, estão em todos os lugares, tá? E aí, eu trouxe aqui 12 macro áreas que eu mapeei, tá? Não só aqui no Brasil, mas eu também peguei de estudos internacionais. Então, assim, eu não me baseio só em conteúdo daqui, tá, no Brasil, eu também busco muito papers, né, muita referência internacional, para poder estar compartilhando conteúdo, assim, apropriado, né, não é um conteúdo solto, né, é um conteúdo com estudo. Então, assim, área de energia renovável, quais são as demandas que o mercado vai precisar, que eu vejo que já está acontecendo em outros países, que é a tendência aqui no Brasil. Energia renovável. Então, para quem quer trabalhar, isso já está, aqui no Brasil já é mais avançado, tá, nesse sentido, mas setor solar, né, então, a gente já vê aqui no Brasil a questão da energia distribuída, para quem trabalha com energia fotovoltaica, então já tem aí uma demanda que é crescente. Então, assim, não é só para os profissionais que trabalham nas instalações, né, de painéis fotovoltaicos, né, em residências ou comércio, isso também, mas também na construção de parques solares, na parte de projetos de parques solares, produção de equipamentos, telecomunicação, dentro da questão, né, de você estar fazendo a comunicação dos parques solares, aplicativos. Então, também vai ter uma demanda crescente aí para geólogos, né, então, assim, os geólogos, aqueles que investigam, examinam as áreas onde melhor
os parques solares e eólicos, eles podem ser implementados, instalados, né, até mesmo pequenas hidrelétricas. Energia eólica, né, então, assim, desde a parte de licenciamento ambiental, né, a gente está falando de a RIMA, até a parte de implantação de um parque eólico, instalação, operação de parques, oportunidades da produção de equipamentos, sistemas elétricos. Então, engenheiro elétrico aí vai ser está sendo muito requisitado, né? Eu já precisei de engenheiro elétrico e foi difícil, né, de achar. Mas não é um engenheiro elétrico, então, gente, assim, não é um engenheiro elétrico qualquer. Esse engenheiro elétrico, esses profissionais que eu estou falando aqui, ele tem que ter um mindset de sustentabilidade, ele tem que ter uma base, né? Ele tem que ter uma base mínima dos critérios do ESG, né? Que é Responsabilidade Socioambiental e Governança. Ecologistas, o pessoal de TI também, para essa questão de energia eólica, a engenharia mecânica também está vindo uma demanda muito grande para quem é engenheiro mecânico, fiquem atentos, porque, assim, envolve desde a parte de pesquisa, operação e manutenção de plantas térmicas. Quando eu falo plantas térmicas, gente, eu não estou falando de planta movida a combustível fóssil, tá? Eu estou falando de plantas térmicas, por exemplo, como o aterro sanitário, né, que faz a captação do gás metano, né, porque a decomposição da matéria orgânica lá no aterro sanitário gera o gás metano, e esse gás metano ele é capturado e ele pode ser utilizado para a produção de energia, né, então já tem aí alguns sistemas funcionando, operando com muito sucesso, e além de ganhar dinheiro com a venda de energia, ainda ganha dinheiro com crédito de carbono. A gente vai falar isso em outra oportunidade, né. Então tem isso, também tem assim, a demanda por engenheiros mecânicos também está relacionado à questão por trazer pesquisa, conhecimento, por novas fontes de energia e conservação de água, né? Então, assim, pensando na parte do setor de energia renovável, tem todas essas oportunidades. Aí eu vou falar agora de indústria um pouco. Onde estão as oportunidades na indústria, né? Cientista ambiental, é um termo assim que eu busquei lá na Europa, mas eu tenho adaptado aqui para o Brasil. Cientista ambiental, quem é esse profissional? Ele fornece soluções para resolver problemas de impactos ambientais, né? Então, assim, não é impacto ambiental quando eu falo de restauração de uma área degradada, não. Então, por exemplo, se a sua indústria ela tem emissões, né, de gases, e aí você precisa entender o impacto e pesquisar qual tipo de tecnologia que pode ser substituído aqui para poder reduzir os impactos ambientais, né? Então, assim, na produção de nova tecnologia, tanto em termos de equipamento, mas também em soluções para a agricultura, para o produto em si, para serviços, né, mais inovadores. Então, está tendo toda essa demanda, né, no setor industrial. Para os advogados que trabalham para esses serviços, né, para as indústrias, para o setor industrial, para o mercado privado, tem oportunidade aí no direito ambiental e direito climático, para resolver essas questões dos impactos ambientais, para resolver as questões dos impactos climáticos que estão acontecendo, que isso, em outra live também vou comentar sobre isso, sobre como o impacto das mudanças climáticas tem afetado aí os negócios. Também tem oportunidade aí, gente, para quem é zootécnico, para quem é biólogo. Estou falando da indústria, tá? Quando eu falo indústria, eu falo de processo produtivo. Agrônomo, veterinário, nutricionista ambiental, engenheiro de alimentos, assim, uma gama de profissões. Para quê? Para trabalhar na produção alimentar e cosméticos, por exemplo, né? Por exemplo, que ainda tem mais, tem cirurgia, tem mineração, enfim, mas, por exemplo, por quê? Porque a questão do bem-estar animal está vindo com tudo, né? A questão com o bem-estar da alimentação, a questão da segurança alimentar está vindo com tudo também. Então, assim, fiquem atentos a essas oportunidades nesse tipo de segmento industrial. Na área de conservação,
Eu vou fazer uma live em breve também falando sobre soluções baseadas na natureza, né? Então, os recursos que nossas florestas nos provêm, os recursos da biodiversidade provém. Então, assim, hoje é negócio, tem empresa aí faturando milhões, tem uma startup, depois eu vou até mencionar em uma outra live, tá aí, assim, top 10 aí, e cresceu, assim, no último ano, absurdamente, tem investidor, então, assim, tem muita coisa acontecendo. Eu tenho visto, já recebi contato de muitas empresas europeias buscando parcerias aqui no Brasil para as questões de soluções baseadas na natureza. Hoje em dia, existem poucos players no mercado, mas a tendência é crescer, tá? Então, existe oportunidade nesse segmento. Então, assim, quem pode estar atuando, né, nesse segmento? Engenheiros florestais, agrônomos, biólogos, ecologistas, todos eles atuam aí nesta área. Além disso, a reciclagem, né? A reciclagem ela não exige nenhuma profissão específica, mas, assim, basicamente no Brasil, eu observo, né, tem muito a evoluir, né, muito a evoluir, mas a questão da reciclagem está meio que mais ou menos, né, consolidada a questão, né, do conhecimento, mas o que está vindo com tudo, aí se fala muito da economia circular, né? Então, assim, para quem se especializar em economia circular, tem muita coisa, embalagens, então, assim, oportunidades para quem é engenheiro, né? Então, assim, é uma área também multidisciplinar, então fiquem atentos na economia circular. Falando agora, mudando de área para a questão de mobilidade, então, assim, aqui no Brasil, né, a gente não tem, eu, né, Geisa, não desconheço, mas a questão da tecnologia para automóveis elétricos, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, né, tanto para automóveis, motos, bicicletas elétricas, enfim, isso aí é uma demanda reprimida também. Então, pessoal de TI, gente, pessoal de TI, atentos. Tem muita coisa aí precisando de ajuda para desenvolver aplicativos, softwares, para fazer gestão de indicadores climáticos, para fazer gestão de indicadores de sustentabilidade. Então, tem muita coisa aí vindo, aplicativos, monitoramento, geoprocessamento, né? Então, assim, muita coisa vindo por aí. E assim, o web designer, se você é web designer, olha, eu tenho aí um nicho muito amplo para você poder estar explorando. Aqui está meio torto aqui o Instagram. Tem aí um nicho muito aberto aí para você estar explorando. Por quê? Porque hoje, aquelas marcas, né, as embalagens, o website, hoje em dia, muitas indústrias estão buscando um produto com uma pegada mais sustentável, né, então, assim, o web designer que focar nesse nicho aí vai estar também aí sendo um inovador, porque existe uma demanda reprimida, né? Quando você faz um designer, né, um pouco uma pegada sustentável ecológica. E é assim, Geisa, mas qualquer designer pode fazer? Não, você tem que conhecer um pouco, você tem que conhecer de produto, você tem que conhecer como que funciona, o que é aquelas pessoas, o que aqueles consumidores desejam, né? Ver, né, naquela marca, naquele website, no site que você visita, o que eles desejam ver para quem realmente, né, já está com um despertar para a questão da sustentabilidade, né, que muita gente, que no Brasil ainda assim, não é todo o cliente, né, não é todo consumidor que ainda compra. Eu sou, né, uma consumidora de produtos sustentáveis, mas às vezes não estava a comprar, né, ou às vezes é inacessível, enfim, mas eu, quando eu vejo uma embalagem bonitinha, com uma pegada ecológica, né, com uma embalagem diferente, né, uma etiqueta, por exemplo, eu comprei um vestidinho para minha filha esses dias, a etiqueta dela era uma semente, né, aquelas etiquetas que contém semente, né, super fofa, então, assim, isso é um diferencial. Então, assim, para a área de infraestrutura, né? Então, hoje já se fala já há algum tempo a questão da arquitetura, construções sustentáveis, isso está crescendo bastante. Também, até a mesma questão, não é só você construir um edifício verde, mas é você construir de uma forma que cause menos impacto ambiental, né? E também oportunidades para quem é de design de interiores.
Então, quem é um designer de interiores, ele também precisa saber os materiais, conhecer, por exemplo, se aquele imóvel, né, aquela madeira, aquela cadeira que ela está comprando de madeira, é de fonte de floresta de manejo, se tem um selinho lá, FSC, etc. Então, aí também tem oportunidades tanto para arquitetos, tanto para engenheiros, como também para a questão aí de design de interiores, tá? Economistas e matemática, né, economistas e matemática, né, os matemáticos também aí tem uma grande oportunidades, né, tanto oportunidades, gente, seguradoras, bancos, bancos de investimentos, esses profissionais que entendem de economia verde, que entendem de riscos climáticos, que sabem fazer os cálculos, né, de quanto custa perder a biodiversidade, de quanto custa o impacto, né, de mudança climática, de repente, num imóvel, né, assegurado, né, assim, são profissionais raros, né. Eu, recentemente, no começo do ano, eu recebi um pedido para participar de uma licitação de um banco, um banco investidor, em seguradoras, que eles queriam auditoria para verificar se realmente aquelas seguradoras estavam aplicando os recursos de forma correta. Então, assim, existem oportunidades nesse sentido. O governo, então, na elaboração de políticas, regulamentações, então, assim, existem oportunidades aí no governo, das negociações, tanto dos acordos climáticos, quanto das políticas, principalmente focada na Amazônia, enfim, tem uma grande demanda aí nesse setor. Consultorias, onde eu vejo o maior volume neste momento, né, então, consultorias ambientais, consultorias, assim, uma coisa, assim, que eu não vejo, que eu acho que é muito interessante, as consultorias, porque as consultorias olham muito, como eu vou reduzir o custo operacional, né, como reduzir os custos internos, mas não fazem os cálculos, não fazem projeções de quanto a empresa ela pode se tornar eficiente e quando ela pode reduzir os seus custos quando ela implanta políticas, né, de sustentabilidade. Então, aí tem essa demanda aí por isso, né, que isso envolve também a questão de eficiência energética. Então, tem muita oportunidade para consultorias. Quando eu falo de consultorias, eu não falo só as consultorias de EIA-RIMA, né, de avaliação de impacto ambiental, não. Eu falo de consultorias focadas em estratégias para resolver soluções do mundo corporativo, do mundo industrial, né, das pessoas, né, não só focada realmente no nicho. Eu falo algo mais sistêmico, pensando na sustentabilidade, que é um pilar, né, envolve a questão da governança, envolve a questão da diversidade e envolve a questão ambiental. Em uma outra live também eu vou trazer também mais conteúdo, falando um pouquinho sobre elas, sempre um pouquinho com foco climático, porque o objetivo aqui, né, deste canal é levar conhecimento e ajudar os profissionais que desejam atuar nesse segmento de mudanças climáticas. E aí, por fim, né, assim, mas a lista aqui seria gigantesca, oportunidades para trabalhar em ONGs e instituições. Eu, por exemplo, trabalhei nas Nações Unidas, né, então, assim, é uma instituição que também eu sei que busca muito profissional para estar trabalhando com eles. Se você entra no site lá da UNDP, da UNFCCC, enfim, sempre está buscando profissionais que tenham um perfil aí sustentável, né, na área de sustentabilidade. Então, tem muita coisa aí para quem deseja. E aí, assim, gente, assim, como vocês podem ver, é um mercado transversal, onde existe oportunidade para todo mundo, né? É questão realmente de você saber escolher um nicho, você se preparar para essa demanda. Se você quer empreender, né, você quer oferecer soluções para essas empresas, para esses setores, então, assim, você tem que entender um pouco mais da questão sistêmica, entender das tendências, do que está acontecendo, o que vai acontecer,
Então, assim, é ter o foco, é definir realmente o setor que você quer trabalhar e aí mergulhar, né? Porque, de fato, embora hoje, né, existe muita oportunidade, assim, né, para profissionais, né, eu ia falar polivalentes, não, mas me fugiu o nome, com várias, né, com várias formações, mas a tendência é buscar especialista, tá? Então, assim, não é se aprofundar em nível doutorado que eu falo, tá? É você saber escolher um nicho e aí realmente se aprofundar nele. E aí, assim, quais são as expectativas, né, para os próximos anos, né, nesse mercado? Eu falei assim, o que eu trouxe aqui foi basicamente mostrar que existe um movimento, realmente, principalmente no mercado privado, ele está puxando muito forte a questão da sustentabilidade, o mercado financeiro tem trazido, né, muito essa questão, o mercado internacional está pressionando o Brasil, porque, principalmente por conta da Amazônia, então existe toda essa pressão internacional. Então, assim, existe sim uma tendência crescente nesse mercado, e quem realmente se preparar vai nadar de braçada aí nesse oceano azul. E aí, quais são as expectativas? Eu fiz uma pesquisa, e aí eu cheguei no estudo da Organização Internacional do Trabalho, tá? É um estudo que ele fez, ele abrangeu toda a América Latina, então, assim, ele traz um cenário até 2030. E quando a gente fala 2030, parece que é algo longe, né? Gente, é daqui 9 anos, né? A gente está quase em 2021, 9 anos. Então, assim, então existe uma tendência aqui para essa transição de economia verde, né? Então, se realmente a economia verde ganhar esse fôlego todo, 15 milhões de novos empregos na América Latina serão criados, 15 milhões de novos empregos, tá? E este relatório também revela o quê? Que existe uma transição, essa transição para a economia verde iria provocar o desaparecimento de 7,5 milhões de empregos. E esses empregos que vão desaparecer está muito relacionado com combustíveis fósseis, extração de combustível, na extração de combustível e na produção de alimentos de origem animal. Então, com essa questão do bem-estar animal, da agricultura regenerativa, né? Então, assim, existe toda uma tendência, né? Que esses empregos desapareçam. Só que, assim, esses 7,5 milhões de empregos, eles não vão desaparecer. Então, assim, as pessoas que trabalham nessa área, que trabalham, né, com óleo e gás, não vão ficar desempregadas. A tendência qual que é? Né? Esse estudo mostra o quê? Que essas pessoas vão migrar, né, para essa economia de baixo carbono, né, essa economia verde. E com isso, o total de novas oportunidades serão 22,5 milhões no setor da agricultura, no setor da produção de alimentos, pensando na segurança alimentar, no setor de energia renovável, que, assim, energia é uma questão que é muito preocupante, na civicultura, na questão de florestas, porque, assim, a maior pegada de carbono do Brasil, a maior fonte de emissão de carbono do Brasil vem do uso da terra, né? Então, assim, a agricultura, a questão do desmatamento, isso precisa ser remodelado, né? Já está acontecendo devagarzinho, mas está acontecendo, na construção e na manufatura, pensando aí nesse setor, por exemplo, como, me fugiu o nome agora, gente, de aço, né? Me fugiu o setor de aço, enfim, né? Então tem muita oportunidade. E é claro, com a eleição do Biden, né? Existe uma expectativa muito grande do mercado realmente está se direcionando para uma economia de baixo carbono. Então, assim, vai ter, né? Então, eu, Geis, aqui em redes sociais, eu acredito que sim, vão ter essas oportunidades para quem de fato quer se beneficiar. Então, assim, o que eu trouxe aqui são estudos, não é achismo, eu não tirei da cartola, eu tirei de estudos, tá? Então, esse estudo depois, quem está no meu Telegram, eu vou mandar o relatório completo desse estudo, né, realizado pela Organização Internacional do Trabalho, que mostra que 22,5 milhões de empregos serão gerados para a economia verde, né? Então, assim, sendo que 15 milhões só novos, gente,
é muita prosperidade, né? É muita oportunidade. Então, isso é muito nítido de ver que isso é uma tendência positiva, né? Então, tem muita coisa legal aí acontecendo. E aí, gente, é isso, siderurgia, área de siderurgia, né? Então, assim, quando a gente fala manufatura e tal, a área de siderurgia, a área de mineração, né, que vão precisar, estão se remodelando, vai ter toda essa demanda aí para nós, né, da área ambiental. E aí, assim, seguindo aqui, né, para o final, né, pro final da live, o que a gente conversou hoje, resumindo aqui? Então, a gente definiu o que é a profissão verde, a gente conversou aqui que, assim, a profissão verde não é uma área nichada somente para engenheiros, para biólogos, engenheiros ambientais, né, biólogos, ecologistas, é uma área que abrange todas as profissões, né, e é claro que essas áreas, né, que abrangem todas as profissões, elas têm que nichar, né, então, da mesma forma que um médico, ele escolhe ser pediatra, né, ele vai escolher ser um médico ambiental, né, não sei nem se tem um médico focado em mudanças climáticas, de repente eu inventei uma coisa aqui. Da mesma forma que eu sou bióloga, da mesma forma que eu, bióloga, escolhi um nicho, né, de mudanças climáticas, você também, dentro da sua profissão, vai precisar escolher. Né? Mas isso é uma questão realmente de subnichar a sua profissão, mas assim, o que eu quero dizer é que ela abrange, ela abraça todas as áreas. Uma pessoa, uma seguidora me mandou uma mensagem outro dia, falou, Geisa, eu sou enfermeira, eu posso trabalhar na área de mudanças climáticas, na área ambiental? Tem oportunidade? Eu falei, claro que tem, né? Como a profissão verde, né, as carreiras verdes, elas são focadas tanto, elas têm impacto tanto direto como indireto, o enfermeiro, ele pode estar muito bem envolvido com as questões da saúde pública, né, tem hospitais, né, eu até tenho como cliente também hospitais que realizam os inventários de emissões de gás de efeito estufa. Então, assim, nada melhor que o enfermeiro que está lá no dia a dia no hospital entender quais são as fontes de emissão realmente desse hospital, né? Como esse hospital, ele impacta para as mudanças climáticas, né? Na questão operacional só do hospital, sem falar da saúde pública, como esse hospital, ele impacta nas mudanças climáticas e como eu posso prover soluções para ele, né? Uma das áreas também que é muito crescente é a área de auditoria da onde eu nasci, né? Eu sou auditora de mudanças climáticas, eu nasci dessa área, e dentro de mudanças climáticas existem vários tipos de certificações. Uma delas é referente a projetos de carbono, de crédito de carbono. Então, eu vou fazer uma live só falando sobre os tipos de auditorias e certificações que eu conheço, né? Que existem no mercado aí para quem quiser explorar, para quem é empreendedor, para quem vai fazer, né, para quem vai dar consultoria, é bom estar antenado quais são os tipos de certificações, até porque, assim, se você vai fornecer uma solução, né, uma consultoria para uma grande empresa, é muito bom você ter uma auditoria, né, então, e saber os tipos de certificações que existem nesse segmento, vai ajudar aí a reforçar, né, aquele trabalho executado, né, aquela divulgação daquele dado, né, então, assim, quando a gente reporta o nosso dado, né, quando a gente reporta as emissões de gás de efeito estufa, né, eu reporto, eu falo, ele tem um valor, mas quando uma outra pessoa fala, olha só, a Geisa falou aquele dado, eu atesto aquele dado, tem um outro valor, né, tem um valor muito maior, e esse é o papel das empresas de auditoria, né, é reforçar aquela informação, confirmar realmente se aquela informação que você está informando, ela é coerente, e o mercado, quando a gente pensa em reportar a informação para a sociedade, é sempre bom ter uma auditoria de terceira parte, e eu vou trazer isso também aqui, tá, para vocês, quais são as existentes aí, para vocês estarem, né, se situando. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo tempo de vocês, espero poder ter contribuído. Uma boa noite e fiquem bem. Tchau.